Será que realmente vai funcionar para mim? E se for só mais uma promessa vazia? E se eu não conseguir acessar as minhas emoções? E se for caro demais? Eu já tentei tantas coisas e nada mudou? E se eu não tiver tempo? E se eu não estiver pronto? E se for só uma conversa bonita sem prática? E se eu não conseguir aplicar sozinho? E se eu acabar desistindo no meio? E se eu mexer em traumas antigos e me fizer piorar? Mas e se for justamente isso que vai destravar a sua vida? E se eu te dissesse que existe um processo capaz de tirar o peso das suas costas, libertar você das amarras emocionais que te seguram e abrir um caminho real para a prosperidade, abundância e relacionamentos mais leves em apenas algumas sessões? A maioria das pessoas vive presa em âncoras invisíveis, traumas, crenças, dores que se repetem sem parar. Elas tentam mudar, leem livros, fazem cursos, até começam terapias, mas no fundo continuam no mesmo lugar. E o resultado? Relacionamentos frustrados, bloqueios financeiros e uma sensação de vazio que nunca passa. E quanto mais você ignora isso, pior fica. O relacionamento vai ficando insuportável, o trabalho vira uma prisão, o dinheiro escorre pelos dedos e você sente que está rodando na mesma roda da vida, sem nunca sair do lugar. É como empurrar um carro com freio de mão puxado. E chega uma hora que a vida cobra, o corpo adoece, a mente se esgota e os sonhos ficam cada vez mais distantes. Você olha no espelho e sente que está vivendo a vida de outra pessoa. No fundo, você sabe que precisa mudar, mas não sabe por onde começar. E o medo de continuar assim por mais 5, 10 anos é devastador. E é exatamente por isso que eu criei o Destravadamente, uma jornada prática que libera as âncoras emocionais que travam a sua vida. Um processo de hipnoterapia guiada, metáforas poderosas e exercícios de reconexão que atuam direto na raiz dos bloqueios, para que você possa finalmente avançar sem carregar as correntes do passado. Meu nome é César, eu sou hipnoterapeuta há mais de 10 anos e já ajudei mais de 5.000 pessoas a superarem os seus traumas, acessarem suas emoções mais profundas e transformarem suas vidas. E eu posso afirmar que foi um processo transformador na minha vida. Eu estava passando por algumas dificuldades, foi um processo surpreendente na minha vida, me ajudou muito e eu posso afirmar com certeza que aquele que for fazer as sessões com César não vai se arrepender e vai estar muito gratificado, assim como eu. Eu posso dizer que é um baita de um profissional excelente, muito capacitado, muito profissional mesmo, deixou muita vontade e nas sessões o César conseguiu aprofundar alguns traumas, alguns medos, algumas coisas da minha vida que foram trabalhadas e eu posso dizer que teve uma mudança significativa. Há 15 anos eu lido com pessoas, com gestão de pessoas, com processos, com clientes e eu achava que sabia fazer isso muito bem, até conhecer o trabalho que o César faz. Eu busquei o trabalho do César depois que eu percebi que eu estava com alguns gaps na questão da liderança. Às vezes a gente precisa, de uma ferramenta a mais para poder deslanchar, principalmente em solução de conflitos e uma comunicação mais assertiva com a minha equipe. O que eu ensino no Destravadamente não é teoria, é fruto de milhares de atendimentos clínicos, condensado em um método acessível e direto. Eu poderia falar horas sobre resultados. Ao entrar no Destravadamente, você terá acesso a exercício hipnótico para acessar estados alterados de consciência. A metáfora da casa na floresta que vai ajudar a você reorganizar a sua mente. A roda da vida para redesenhar os seus próximos 6 meses. A ponte para o futuro para fortalecer a sua identidade e caminhar rumo ao que deseja de verdade. Tudo isso em um passo a passo guiado, simples e direto. Agora você tem 2 escolhas: continuar carregando a mesma âncora por mais meses ou finalmente se libertar e abrir espaço para prosperidade, abundância e relacionamentos que realmente fluem. O Destravadamente está disponível agora, mas as vagas são limitadas, porque esse acompanhamento exige foco e proximidade. Então, se você sente
que esse é o seu momento de virada, clique agora e garanta o seu acesso.